Bom dia, galera, tudo bem? Olha só, desculpa a confusão aí da internet para a nossa aula de hoje, certo? Aula importantíssima, ok? Porque a gente continua dando notícia sobre a forma como esses governos fascistas e hoje o nazismo eles chegam ao poder, ok? E eu preciso que vocês entendam e que a gente compare esses dois casos. Por quê? Porque eles vão ter uma certa semelhança e uma certa diferença. Que caso, galera? A ascensão do fascismo na Itália, ou seja, a chegada do Mussolini no poder e como é que os fascistas tomam o governo italiano, para a diferença que vai ser o caso da Alemanha e o jeito que o Hitler chega ao poder, ok? O que muda nesses dois casos? Qual é a principal situação? Primeiro, na nossa aula de semana passada, eu espero que tenha ficado claro que além das características do fascismo, né, ou seja, aquelas ideias de um governo forte, um culto a todo esse líder, uma sociedade que quer que propõe o jeito de solucionar as crises a partir da violência e sempre culpando o outro, né? Ou seja, nada é culpa deles, é tudo culpa do inimigo, é tudo culpa do comunista, é tudo culpa do estrangeiro, tudo culpa da população negra. Ah, se não tá dando certo é porque existe uma população gay que não ajuda o nosso país. Ah, se tá dando certo, se tá tudo dando errado é porque tem uma religião que tá torcendo contra. Enfim, toda situação ela culpa o outro e nunca o seu próprio líder pelas questões de problema do país. No caso da Itália, galera, o jeito que o Mussolini ele chega ao poder vai ser principalmente através da força, que é aquele episódio que foi a marcha sobre Roma, ou seja, os seus apoiadores, os seus adeptos, né, os camisas negras lá, que são os fascistas, que usam os mesmos símbolos, que cultuam Mussolini e tudo que ele fala, pegam em armas e vão até a capital do país para exigir que Mussolini fosse nomeado como o líder da Itália. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque no caso da aula de hoje, o nosso principal assunto de hoje, ó, coloquem aí na página para mim, para vocês acompanharem, vai ser a 147 e 148, beleza? O caso da Alemanha ele vai se aproximar disso. Só que o caso da Alemanha ele tem alguns pontos extras. Por quê? Porque diferente do que rola na Itália, a Alemanha ela fica ainda mais destruída depois da Primeira Guerra Mundial. A moral do povo alemão fica muito mais impactado, porque eles são derrotados e são considerados os culpados de tudo. Né? A gente já estudou isso, se a Primeira Guerra podia culpar a Alemanha por todo o problema da guerra, já que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de comércio, né? Ela é um problema do capitalismo e que coloca todas as potências uma contra as outras. Os alemães vão ser considerados culpados, eles têm que pagar as dívidas, eles não podem ter exército, eles têm que pedir desculpa, eles têm que perder território, eles têm que pagar a indenização, ou seja, eles saem destruídos da Primeira Guerra. Isso significa que o povo alemão ele está muito, mas muito mais desesperado. A situação do povo alemão é muito pior do que a de qualquer outra nação nesse mesmo período, certo? Eles são aí os que estão mais no extremo. E uma das principais características de governos fascistas é sempre tentar resolver o problema de forma simples. Ou seja, solucionar crise, galera, não é algo fácil. Né? Tudo isso dá trabalho, tudo isso tem esforço. E o jeito que o Mussolini tentou fazer isso na Itália vai ser seguido pelos alemães, né? Principalmente na figura do Hitler, que se torna o principal líder do Partido Nacional Socialista da Alemanha, que a sigla vai ser chamado de Partido Nazista. Né? Então, já podem achar isso, hein? Já é esse caso. O nazismo ele é a mesma coisa que o fascismo. Só que o nazismo ele ainda vai ter mais um detalhe, ele ainda vai ter um ponto a mais, que é o ódio ao povo judeu, certo?
O Hitler ele vai começar a colocar isso na cabeça do povo alemão. Isso o fascismo não tem, ou seja, o fascismo tem lá aquelas características, né? De nacionalismo, de militarismo, de culto ao líder, de não gostar da educação. Tudo isso o nazismo tem. Mesma coisa. Só que o nazismo ele ainda tem mais, ele ainda avança, que ele cria um ódio mortal aos judeus. Por quê? Porque ele vai alegar que o povo judeu não é um povo da Alemanha, que o povo judeu vive na Alemanha só tirando proveito do povo, se beneficiando da destruição do país enquanto o povo da Alemanha está passando fome, que o povo alemão é o culpado de tudo, certo? Que o povo judeu, perdão, é o culpado de tudo. Então, se eliminar o judeu, o país volta a funcionar. Olha a ideia dele, certo? O jeito que o nazismo propõe resolver toda a crise, toda a destruição do país, todo o desemprego, todo o problema da economia, toda a falta de indústria, tudo, certo? É perseguindo o povo judeu que isso se resolveria. O problema é, o Hitler, liderando o partido nazista, ele vai tentar fazer a mesma coisa que o Mussolini fez na Itália, ou seja, vai pegar aí os seus apoiadores e vai marchar sobre um dos estados da Alemanha, o estado de Munique, né, para tentar tomar a capital de Munique e a partir daí controlar o país. Só que esse golpe vai falhar, certo? Por quê? Porque os soldados alemães vão combater esse movimento, vão defender a Alemanha desse golpe, certo? E o Hitler ele é preso. Por quê? Porque ele está tentando tomar o poder. E os alemães eles acreditam que isso aí é um golpe de Estado, isso aí não pode acontecer. Você nunca pode chegar no poder pela força, sacou? O Hitler ele vai ser preso. Esse episódio acontece em 1923. De 1923 até 1929, a situação da Alemanha dá uma melhorada. Por quê? Porque os Estados Unidos ajudam a Alemanha. Como? Emprestando dinheiro, investindo na Alemanha, concedendo financiamento, vendendo produto mais barato. O problema é que chega em 1929, os Estados Unidos quebram. Lembra da crise de 29? Todo aquele capitalismo dos Estados Unidos quebra a bolsa de valores norte-americana, eles arrastam todo mundo para essa grande crise, cobram os empréstimos que eles fizeram para a Alemanha, cobram o financiamento, a Alemanha sem dinheiro para pagar, volta para o fundo do poço e volta para o buraco. O Hitler, que já tinha sido esquecido pelo povo, ninguém dava mais notícia nesse indivíduo, um maluco que tinha tentado dar um golpe lá em Munique, tinha desaparecido, porque quando a situação estava melhorando, ninguém se preocupava muito com isso. Mas na hora que a Alemanha volta para o buraco, volta para a crise, o nome dele volta a ser falado como solução. O número de adeptos ao partido nazista começa a crescer. Por quê? Porque as pessoas vão ficando desesperadas e começam a acreditar cada vez mais na ideia do Hitler de que se combater o comunismo, se perseguir o comunismo, que é o exemplo lá da União Soviética, né? Porque a União Soviética está dando certo, mostrou que é possível solucionar crise, gerar emprego e tudo mais. Se combater os comunistas, se exterminar, presta atenção, porque isso que é a seriedade do negócio. Hora nenhuma, quando Hitler começou os discursos dele, ele escondia o que ele queria. Ele falava que ele não aceitava o povo judeu, que se ele chegasse no governo ele ia exterminar o povo judeu, que ele ia exterminar a população negra, ele ia exterminar o papel dos homossexuais, que as mulheres voltariam a ser donas de casa e cuidar da família e dos filhos, e que o homem alemão, o homem germânico, ele seria aí um ser especial que resolver todos os problemas. Essa é a saída pro Hitler dar para essa crise toda. E ele consegue vencer as eleições mesmo com essas propostas extremamente radicais, certo? Ele é eleito pelo povo alemão, e é por isso que até hoje o povo alemão sente muito culpado da existência do Hitler,
porque eles não podem alegar que foi um golpe, que eles foram forçados a aceitar aquilo, nada disso, ou seja, eles votaram, eles sabiam do que era, sabiam o que queria, muito parecido com o que rola com o governo atual no Brasil, né? Ou seja, o povo sabia o que estava sendo dito e mesmo assim escolheu isso, certo? Então, o povo alemão tem que viver com essa culpa e viver com esse ressentimento. Uma vez que o poder cai nas mãos do Hitler, ele se torna aí o Führer, ou seja, o grande líder, um grande culto à imagem dele, uma grande propaganda para falar que ele está sempre certo, que o culpado é sempre o outro, né? Nada é culpa do Hitler. O número de morte, o número de desemprego, tudo isso é sempre o judeu, tudo isso é quem está torcendo contra, tudo isso são os inimigos da Alemanha e nunca ele, certo? Toma o governo e a partir daí uma nova fase de escuridão e trevas surge na Europa, com o nazismo muito forte na Alemanha e o fascismo muito forte na Itália, certo? Próxima aula a gente vê como é que isso daí vai virar o grande caos, o grande terror do Holocausto, beleza? Até logo, tchau, tchau.